Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 11 de junho, sexta-feira. Bom, nós estaremos dando continuidade na nossa revisão, nossa recapitulação dos conteúdos já estudados aqui nesse bimestre. E hoje estaremos falando, dando continuidade aí na função exponencial, as propriedades da potenciação, as últimas que finalizaram essa parte de potenciação e iniciando a exponencial, Lembrando que na aula anterior que nós tivemos, nós falamos sobre algumas propriedades da potenciação e hoje estaremos falando da exponencial, ok? Bom, e o que a gente deveria já ter aprendido durante aí o nosso segundo bimestre? Que os elementos da potenciação são base, expoente e potência, que existem algumas propriedades que nós teremos que utilizar no decorrer aí das questões, e das atividades também propostas. Para isso, precisamos saber quem é base, quem é expoente, e assim, posteriormente, aplicarmos as devidas propriedades. Bom, então, nesse momento, eu convido você a pegar o seu caderno, a sua agenda, anotar aí as páginas que eu estarei direcionando aqui a nossa aula, e com certeza anotando as informações relacionadas ao nosso conteúdo avaliativo, tá? Lembrando que iremos fazer uma recapitulação apenas aqui com slides e depois nós vamos estar trabalhando algumas questões para assimilar bem o conteúdo, tá bom? Beleza, nesse momento estarei compartilhando com vocês a minha tela aqui para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo já estudado, a recapitulação dele, tá bom? Vamos lá, gente. Muito bem, então aqui nós temos a função exponencial, E a função exponencial é uma sequência aí da parte de potenciação, tá? Nós vamos só estar aplicando aqui algumas propriedades, tá bom? O que seria uma função exponencial? A definição aqui nós podemos verificar, está aqui do lado, Toda função dos reais em reais, ou seja, de domínio contra domínio, é denominada função exponencial quando puder ser escrita na forma f de x igual a elevado a x, Com a real, a maior que zero e a diferente de 1. Então, a condição de existência para que seja uma função exponencial é o a ele tem que ser diferente, maior do que zero, e o a tem que ser diferente do que 1, tá bom? Sendo esses dois elementos não fazendo parte aí dessa conexão, nós podemos afirmar que é uma função exponencial. E, professor, quais são os exemplos de função exponencial? Está aqui, ó. A f de x é igual a 5x, a f de x é igual a 0,5x, a 1 meio elevado a x e raiz de 2 elevado a x. Lembrando que função exponencial é quando eu tenho aqui, na minha base um número e no meu expoente um valor desconhecido, ou seja, uma variável, Então vai existir duas possibilidades para o gráfico, da função. Vai existir a possibilidade quando o a for maior que 1, a função ela é crescente, e o a menor que 1, a função é decrescente. Ou seja, quando o a estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Por exemplo, 2 elevado a x, a função é crescente. Por quê? Porque o 2 ele é maior do que 1. E 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é uma função elevada a x, é uma função decrescente. Por quê? Porque 1 dividido por 2 dá 0,5. E 0,5 é o número que está entre 1 ou entre 0 e 1. Tá bom? Então, para ser uma função exponencial, devemos seguir essas propriedades. Então, vamos lá, gente. Temos aqui o gráfico da função exponencial. Vocês podem perceber, aqui nós temos uma função exponencial 2 elevado a x. Todo número atribuído aqui em y vai espelhar em x, E é isso que nós vamos representar. Observem que atribuindo valores a x, o resultado vai alterar em y. Nesse caso, aplicando aqui na função 2 elevado a x, nós temos o seguinte. Menos 3, 2 elevado a menos 3 pela propriedade da potência é o inverso. Então, 2 elevado a menos 3 é 1/8. Então, quando o x for menos 3, tá aqui, deixa eu até colocar aqui, Quando o x for menos 3... aqui, menos 3, y vai ser 1/8. Então, 1/8, ou seja, 1 quadradinho dividido em 8 partes. Está aqui, o ponto, esse ponto primeiro, x e y, A coordenada é menos 3 e 1/8. Quando o x for menos 2, o que vai acontecer com y? Ele vai ser 1/4. Então, quando o x for menos 2, y vai ser 1/4. Quando o x for igual a menos 1, y vai ser 1/2, ou seja, a metade, Quando o x for 0, y vai ser 1, ou seja, ele vai tocar no eixo de y em 1. Lembrando, pessoal,
a função exponencial, ela sempre vai estar tocando no eixo de y em 1, tá bom? Seja na função crescente ou na decrescente. Ela nunca vai tocar no eixo de x, tá bom? O eixo de x ela vai se aproximar, mas não vai tocar no eixo de x, tá bom? Beleza. Então, atribuindo valores aqui, ó, para x igual a 1, o y vai ser 2, quando x for 2, y vai ser 4, quando x for 3, y vai ser 8. Esse aqui é o gráfico da função exponencial. E esse gráfico é de uma função crescente. Por que que é crescente, professor? Porque o a, né, a minha base aqui, ó, é maior do que 1, tá bom? A base aqui é maior do que 1. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós fizemos aí, gente, o gráfico da função exponencial. Nesse caso, um valor aí maior do que 1, né? Mas, professor, se a função for menor do que 1, tiver entre 0 e 1, bom, se ela tiver entre 0 e 1, esse caso aqui, ó, gráfico da função 1 meio sobre x, 1 meio elevado a x, né? Nesse caso, ela vai ser decrescente, ou seja, ela vai estar tocando em y em 1, mas ela não vai tocar em x, né? Observe que ela não toca em x. Ela chega muito, muito próximo, mas não vai tocar em x, tá bom? E aí nós atribuímos valores a x, encontramos valores em y, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, o traço do gráfico da função exponencial. Lembrando que o gráfico da função exponencial é uma curva, tá bom? Não é uma parábola, não é uma reta, é uma curva. E a curva nesse formato aqui, ó, sempre tocando o eixo de y em 1, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Agora que nós revisamos aí essa parte de conceito, vamos para o próximo item. Vamos falar aqui, ó, da aplicação da função exponencial. Então, vai ser muito comum, gente, nós aplicarmos em questões que trazem um conceito em problemas, né? Problemas no sentido assim, por exemplo, uma empresa quer fazer aí o orçamento do salário dos seus funcionários, um crescimento populacional de uma bactéria, o abalo sísmico de um terremoto, são algumas das situações que nós vamos estar utilizando a exponencial. Por exemplo, na situação agora que nós estamos passando pela pandemia, o crescimento aí de pessoas infectadas pode ser representado por uma função exponencial. Por quê, professor? Porque aí os valores eles vão se alterando no decorrer do tempo, né? Esses valores eles podem tanto tender ao infinito, nesse caso crescente, quanto também no infinito decrescente, né? Bom, então nós temos aqui, gente, a aplicação, por exemplo, da matemática financeira, né? Que é uma questão bem legal para a gente entender. Então, olha só, pessoal, uma das aplicações mais importantes da função exponencial é a matemática financeira. Quando, por exemplo, aplicamos uma quantia de dinheiro que renderá juros com o passar do tempo, ou ainda, quando os juros são cobrados pelo empréstimo de uma quantia de dinheiro, então, entre outras situações, né? Na maior parte desse exemplo, para calcular o valor final, a aplicação ou da dívida, o D de T, né? Com o passar do tempo, é uma taxa fixa de juros e usamos uma equação matemática do tipo D de T é igual a C 1 mais I elevado a T, onde nós temos essa fórmula de montante, né, de juro composto, onde nós temos aqui, ó, nesse caso seria montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Essa é um exemplo de equação, né, de função exponencial. Bom, em que C era dado o investimento, o valor inicial da dívida, que chamamos de capital. Então, temos aqui, ó, montante, capital, taxa e período de tempo, certo? Aqui, ó, o montante é o valor que vai ser acumulado aí em relação à aplicação. O capital é o valor inicial, né? A taxa é a porcentagem e o período de tempo é quantas vezes o período que foi aplicado, né? Em que período foi aplicado. Bom, então vamos lá. Por exemplo, um capital de R$100 foi aplicado a uma poupança que rende uma taxa de 6% ao ano. Escreva a função que determina o montante dessa poupança em função do tempo. Então, a montante está aqui, ó, o M de T, né, que é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O M de T é igual, nós não temos a montante, né, é igual a 100. 100 é o capital, vezes 1 mais. De onde veio esse 0,06, professor? Veio da porcentagem. 6% é 6 dividido por 100, por isso deu 0,06, né? E 0,06 elevado ao período de tempo. Esse tempo nós não temos, então o montante vai ser 100 vezes 1,06 elevado a t.
Agora aqui na letra B nós temos o seguinte, né? Após um ano, qual será o saldo na poupança? Lembrando que um ano possui 12 meses, né? Mas como a porcentagem aqui ela está na forma de em relação a tempo em ano, né? Nós vamos considerar o tempo em ano, tá bom? Então, nesse caso vai ser o montante, nesse caso vai ser o capital vezes a taxa, que esse caso deu 1 mais 0,06 deu 1,06, elevado ao período de tempo, que é um ano, né? E 1,06 elevado a 1 é 1,06. E 100 vezes 1,06 dá R$106. Então, o montante vai ser de R$106. Ou seja, qual foi o valor de juros que nós tivemos aí durante esse ano? Foi R$6, né? Porque nós aplicamos 100 e recolhemos 106, né? Então, o juro foi R$6 após o ano. Após 12 anos, observe que aqui o expoente já mudou para 12, certo? Então, 1,06 elevado a 12 vai dar 2,01222. Nesse caso, vai ser 201,22 centavos, né? Então, já passamos aqui, ó, em um ano o juro foi de R$6. Em 12 anos, o juro passou a ser 101,22 centavos, tá bom? Então, observem aí, gente, que temos duas situações, né? A primeira, onde foi aplicada em um ano, e aqui quando foi aplicado em 12, tá bom? Sempre, gente, que for relacionado a uma função exponencial, vocês têm que levar em consideração o tempo. Por exemplo, se aqui fosse 2 anos, seria esse número aqui da base elevado a 2 e multiplicado pelo valor que está aqui na frente do número, né? Beleza? Tranquilo, né? Então, nós fizemos aí uma aplicação de forma bem direta e objetiva o estudo, né, da equação exponencial, ou seja, da função exponencial. Beleza, vamos adiante. Agora aqui nós vamos ter, ó, o item D. Após quanto tempo uma pessoa terá um montante de 112,36? Então, o montante, ele já tem aqui o valor, né? Ele quer saber o período de tempo. Então, 112,36 é igual a 100 vezes 1,06 elevado a t. O número 100 está multiplicando, ele passa dividindo, que é igual a 1,06 elevado a t. Então, passando aqui para o primeiro membro, né? 112 dividido por 102,36 dividido por 100 vai dar 1,1236. E fazendo aqui esse número aqui, fatorando, vai ser 1,06 elevado ao quadrado. Como a base está igual, o t é igual a 2 anos. Então, após 2 anos, essa pessoa terá esse montante. Tá bom? Então, vamos ver a observação aqui, ó. Observe que nesses exemplos, a taxa I é anual e o tempo T é contabilizado em anos. Sempre devemos ter esse cuidado a resolver situações como essa, né? Vocês vão estudar, vocês estão na primeira série. Quando vocês chegarem na terceira série, vocês estarão estudando aí a matemática financeira e vocês vão estudar essa parte aí de montante, capital, juro composto, juro simples. Tenho certeza que vocês vão chegar lá. Mas, já antecipadamente, nós vamos estar relembrando que a utilização desse material vai ser utilizado lá. Dessas propriedades serão utilizadas lá, tá bom? Tanto aí a exponencial quanto o logaritmo. A logaritmo também vocês utilizam aí na matemática financeira. Tudo bem? Joinha? Anotou aí, né, as informações. Agora vamos lá para o próximo item. As equações exponenciais. Professor, quando que eu sei que eu tenho uma equação? O que é uma equação? Para ser uma equação, ela precisa ter uma igualdade, certo? E também uma variável, ou seja, um valor desconhecido. Então, nesse caso aqui nas exponenciais, não é diferente, certo? Porém, o exponencial já está me dizendo que a variável ela pode estar tanto na base quanto no expoente, né? Então, olha só, toda equação que apresenta incógnita no expoente é chamado de equação exponencial. O que é uma incógnita, professor? É o valor desconhecido, tá bom? Então, por exemplo, 2 elevado a x é igual a 512. A pergunta é, qual é o valor de x? Que número que eu tenho base 2 elevado a ele dá igual a 512? Então, para resolvermos essa situação, ou seja, para chegar a uma solução, precisamos igualar a base e resolver a potência. Mas, professor, como é que eu vou igualar as bases? Só poderá fazer isso se você fatorar. Existe aí um meio de fatoração. E o que é fatorar, professor? É deixar aqui, ó, o 512, por exemplo, na base 2, tá bom? Toda a base dele tem que ser igual a 2 aqui. Por quê?
Porque quando a base for 2, aí você vai igualar a base e trabalhar somente com o expoente. Beleza? Então, fatorando 512, deu 2 elevado a 9ª potência. Bom, como é 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 9ª, nós eliminamos a base e só trabalhamos com os expoentes. Então, x é igual a 9, certo? As bases são iguais, então x é igual a 9. Então, desse jeito que eu quero que vocês entendam aí como é feito a exponencial. Vou relembrar vocês aí, já daqui a pouco, com um exemplo para você ver como é feito a resolução, tá bom? Tanto da equação quanto da inequação. Então, nesse caso, como as bases são iguais, os expoentes também serão iguais, assim temos que x é igual a 9, né? Ele colocou z aqui, mas x, na verdade, é x igual a 9, tá bom? Beleza. Então, exponencial, a equação exponencial é quando nós temos aí, ó, uma incógnita no expoente. Próximo item é a resolução da equação exponencial. Para resolver determinadas equações exponenciais, vamos fazer algumas transformações e usar alguns artifícios, por exemplo, para a equação 4x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Como é que eu vou resolver essa questão, professor? Usamos as propriedades de potência e transformamos a equação dada. Então, 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 elevado a 0 é igual. O 4 eu tenho que fatorar ele na base 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado a x, né? Menos 5 a gente repete, vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Observe que 2 vezes x é 2x, então vai ficar a troca de base, né? Nós podemos trocar a base, então fica 2 elevado a x elevado ao quadrado, menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 menos 0. Bom, nós vamos ter que fazer substituição, né? 2 elevado a x e 2 elevado a x nós podemos chamar de y. Então, nós vamos chamar de y, vamos ter uma equação do segundo grau, aonde vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 é igual a 0, né? Essa aqui, ó, é a equação do segundo grau. Professor, mas eu não sei como é que eu vou fazer essa mudança aí de x para y. Pessoal, você só vai fazer esse processo para ajudar você a resolver a questão e ficar em apenas uma variável. Mas quando você chegar ao resultado aqui, ó, dessa operação, você vai voltar na expressão e substituir para encontrar o valor que você encontrou na equação geral, que é o que nós vamos verificar agora. Observem, resolvendo a equação, ó, nós temos aqui a equação y ao quadrado menos 5x mais igual a 4. Nesse caso, dessa equação é uma equação quadrática, você precisará responder através do teorema de Pitágoras, né? Da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, na fórmula de Bhaskara, você vai aplicar aqui a Bhaskara e vai encontrar duas raízes reais distintas, o y igual a 4 ou o y igual a 1. Bom, como a igualdade é 2 elevado a x igual a y, vamos ter duas situações, né? Primeiro, você vai substituir o y igual a 4, vai ficar 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado, x é igual a 2. Na segunda situação, vamos ter y igual a 1, né? 2 elevado a x é igual a 1. Isso implica que qual é o número que você faz a potência e dá igual a 1? É 2 elevado a 0. Então, x é igual a 0. Então, a solução dessa equação é 0 e 2. Professor, eu não entendi. Como é que é feito esse processo? Pessoal, esse tipo de equação exponencial, só praticando para a gente entender, tá bom? Eu acredito que nós vamos ter tempo de fazer uma questão como essa, passo a passo, para você verificar como é feito o processo de resolução, tá bom? Aqui a gente está só relembrando os conceitos para depois aplicarmos os exercícios. Perfeito? Beleza, né? Tá tudo joinha aí. Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, aqui nós vamos falar das inequações. Qual é a diferença, professor, de equação para inequação? Na equação, você trabalha com a igualdade. Já na inequação, você vai trabalhar com a desigualdade. Pessoal, muito cuidado aí na hora que você for resolver uma inequação. Por quê? Porque muitas vezes você acaba tendo o hábito de resolver a equação e esquece que não é igualdade que nós utilizamos. Nós utilizamos desigualdade. Quais são os sinais? Maior, menor, maior igual, menor igual, tá bom? Esses são os símbolos que devemos utilizar na resolução de uma inequação exponencial, tá bom? Então vai ter também dois tipos, a crescente e a decrescente, quando o a for maior que 1 ou quando o a estiver entre 0 e 1, certo? Nós vamos ter aí, ó,
esses dois tipos de função, né? A tanto crescente quanto decrescente. Também podemos montar o gráfico da exponencial, tá? Nós vamos poder montar o gráfico da exponencial, que vai ser do mesmo modelo da função exponencial, tá? Da equação. Beleza. Então, nós temos aqui o exemplo, ó. 2 elevado a x tem que ser maior do que 4. O que está me dizendo essa informação aí, professor? Ó, você tem a seguinte situação. Qual é o número que você eleva a x que é maior do que 4? Essa é a pergunta, certo? Então, que número é que o x tem aqui a ver? Quais são as possibilidades para x? Temos aqui, ó, igualando as bases, né? 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. Como a base está igual, o x é maior do que 2. Então, quais são os possíveis valores para x? Olha aqui, a regra, o x tem que ser maior do que 2. Então, se o x tem que ser maior do que 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6 e assim por diante. Menor do que 2 ou igual a 2 não pode. Por quê? Olha aqui, gente. Se você colocar aqui, ó, o 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado é maior do que 4? É verdade isso? Não, é falso, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, 4 é igual a 4. E não 4 é maior do que 4, tá bom? Agora, experimenta colocar um número maior do que 2 aqui. 2 elevado ao cubo, por exemplo. Então, vai ficar, ó, 2 elevado ao cubo dá 8. 8 é maior que 4? Sim, é verdade. Então, 8 é maior do que 4. Tá bom? Aqui temos um exemplo também de forma fracionária, que nós temos que resolver a forma fracionária. Temos aqui o exemplo de equação, que não é o caso agora que a gente vai estar resolvendo, tá? Lembrando que a equação sempre vai ter a solução dela aqui, ó. Vai ser de forma de solução, tá? X pertencente a reais, tal que x tem que ser maior do que 2, né? Nesse caso aqui. Aqui, ó, x pertencente a reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 5. Aqui, ó, na letra C, x pertencente a reais, tal que x é menor do que 0, tá bom? Essas são as situações para a gente entender as equações exponenciais. Vamos lá praticar um pouquinho? Nesse momento eu vou pegar a tela aqui e vou deixar bem branco para nós fazermos o nosso rascunho, tá bom? De algumas propriedades. Vamos lá. Se, por exemplo, nós tivéssemos aqui, ó, uma seguinte expressão, né? Ou uma seguinte equação ou uma função exponencial. Vamos começar com a equação exponencial, né? Tivéssemos isso aqui. Vamos colocar aqui 2, né? 2 elevado a x, que é igual a 32. Tá aqui. Esse é o nosso primeiro exemplo de hoje. Como é que eu resolvo essa situação, professor? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá a tela para ficar bem legal aqui nosso quadro. Beleza. Então, nós teríamos aqui, ó, que qual é o número que eu elevo ao quadrado, ao x, né? Que seja igual a 32. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Pessoal, primeiramente você precisará fatorar o 32 para igualar a base, né? Então, fatorando 30, vamos fatorar o 32 bem aqui do ladinho, ó, 32, tá? Começando aí pela divisão por 2. Vamos deixar aqui a nossa barrinha aqui do lado. Opa! Deixa eu fazer isso aqui, tá muito fora de proporção, né, gente? Deixa eu fazer isso aqui. E aí eu vou utilizar aqui a nossa reta, que aí fica mais legal. Aí, agora sim, né? Beleza. Então, 32 começa dividindo por 2, tá? Nós começamos dividindo por 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. Por que por 2, professor? Porque o primeiro número primo é o 2, tá? Depois, 16 ainda divide por 2? Sim. Então, 16 dividido por 2, tá aqui o 2, que é igual a 8. Pergunto, o 8 ainda divide por 2? Sim, 8 dividido por 2, que é igual a 4. 4 divide por 2? Sim, que ainda continua dividindo por 2, que é igual a 2. 2 divide por 2? Sim, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, qual é a forma fatorada de 32? Olha aqui, gente, quantos 2 temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a forma fatorada é 2 elevado à quinta potência, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos substituir. Vai ficar 2 elevado a x, certo? Igual a 2 elevado à quinta potência.
Como as bases estão iguais, nós podemos agora igualar as bases, né? Já estão iguais, então nós podemos igualar somente o expoente. X é igual a 5 e esse é o resultado da minha equação. Então, solução é igual a 5, tá bom? A solução dessa equação é igual a 5. Vamos ver se é verdade. 2 elevado à quinta é 32? É verdade. Então, provamos que é verdade essa situação. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Vamos apagar aqui a nossa telinha, tá? Acredito que você já deu para você pausar o vídeo e copiar. E vamos para um próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Se você tivesse esse exemplo aqui agora. 3 elevado a x mais 1 igual a 27. 81. Vamos colocar 81 aqui. 81. E agora, professor? Como é que eu faço isso aqui? Bom, novamente a mesma forma. Né? Nós temos que igualar a base. As bases estão diferentes. Então, nós temos que igualar. Como é que eu faço para igualar a base, professor? Tem que fatorar aqui 81. Então, vamos fatorar 81. Começa aqui por 81, fatorando, né? Qual é a forma fatorada de 81? Primeiramente, nós vamos ter que verificar se ele divide por 2. Esse número divide por 2? Não, né? Por que não divide por 2? Porque ele não é um número par. Eu só divido o número por 2 se ele for par. Então, vamos por 3. Próximo número é o número 3, né? 81 divide por 3, vamos verificar. Para saber se o número divide por 3, nós somamos aqui os algarismos. 8 mais 1, 9. 9 divide por 3? Sim. Então, vamos dividir por 3 isso aqui, ó. 81 dividido por 3 vai ser igual a 27, né? 27. 27 divide por 3? Divide, porque 7 mais 2 é 9. Divide por 3 também. Então, 27 dividido por 3 vai ser igual a 9. Certo? 9. 9 divide por 3? Também divide. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. O 3 divide por 3? Sim. O 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a forma fatorada do 81 é 3 elevado à quarta potência. Então, agora aqui nós vamos igualar as bases, né? Então, 3 elevado à quarta por ax mais 1, certo? 3 elevado a x mais 1 é igual a 3, essa igualdade aqui não está legal, é igual a 3 elevado à quarta potência. As bases estão iguais? Sim, as bases estão iguais. Então, se as bases estão iguais, nós podemos trabalhar somente com o expoente. Então, o expoente é x mais 1, certo? Igual a 4. Como isso aqui é uma equação de primeiro grau, nós queremos encontrar o valor de x. Então, o x vai ser x é igual a 4. O 1 está positivo, vem para cá negativo, menos 1. X é igual a 3. Esse aqui é o resultado da nossa equação. Então, solução, né? X é igual a 3. Pronto. Resolvemos a nossa equação exponencial. Ok? Observe que é verdade isso aqui, ó. Porque quando nós substituímos aqui na equação o lugar de x, nós colocamos 3. 3 mais 1 vai ser 4. E 3 elevado à quarta é 81. E é verdade essa opção. Tá bom? Mais uma questão resolvida aí. Um exemplo bem legal para a gente entender como é feito o processo de resolução da equação exponencial. Beleza, turma? Bom, então nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Deixando claro que na próxima semana vamos continuar fazendo nossa recapitulação com os exercícios, exemplo, para a gente entender bem legal, para ficar bem preparado para a nossa avaliação, tá bom? Não esquecendo, a tarefa de vocês hoje, além de atualizar o livro didático de atividade, uma tarefa eu estarei mandando aí em PDF para vocês conseguirem fixar o conteúdo, tá bom? Não esqueçam de fazer essa tarefa que é muito importante. Terminem de fazer e mande foto para o professor Euler, tá bom, gente? Beleza. Então, meu muito obrigado. Vou finalizando aqui a nossa aula, tá bom? E nosso próximo encontro nós vamos estar explorando aí logaritmo, né? A função logarítmica e também a função modular. Tá bom, turma? Bom,
Então, desejo a vocês todos um ótimo final de semana. Na próxima semana nós vamos dar continuidade nos nossos estudos e com certeza aí falar muito mais sobre matemática, tá bom? Muito obrigado, até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!